Aqui, pessoal, o professor Ricardo Ambrosio. E aqui é Dr. João Mendes. Estamos em mais um Físios Sem Limites. Mas hoje, nesse momento, quem vai fazer uma pergunta para você sou eu. Manda. E é uma pergunta um pouco peculiar, mas eu quero uma resposta direta e reta, sem limites. Caraca. É. Doutor Professor Ricardo Ambrosio. Livro, artigo científico ou Wikipédia? Caraca, Wikipédia. Essa surpreendeu. Fácil. Livro para quem não conhece nada sobre a técnica ou sobre o que você quer aprender. Artigo científico para entender se ela funciona para o desfecho e população específica. É isso. Lê o artigo de uma técnica que você não conhece, você não vai ter base, aquela discussão muitas vezes vai estar extremamente específica no foco e você não vai entender o contexto. Então o livro ele te introduz a um assunto, mas ele é muito tendencioso ao autor do capítulo. Já o artigo científico, ele vai te responder uma pergunta. Pode ser tendenciosa? O artigo pode ser tendencioso, ele pode ter financiamento, pode ter uma série de conflitos de interesse. Mas sabendo analisar a metodologia do artigo, entender todo o processo, ele te responde se funciona para aquele desfecho ou não. Mas isso Wikipedia não. Wikipédia não. Wikipedia, né? É. Rapaz, mas olha só. Os livros, muitas vezes, eles estão bem antiguinhos nas bibliotecas universitárias e por aí vai. Até onde eu consigo entender e observar e saber que aquele livro introdutório já não está ultrapassado, mesmo muitas instituições ainda recomendando determinados livros. E já que os artigos, teoricamente aí, apesar de possíveis conflitos de interesse, que não é nem a pauta aqui agora, mas são sendo atualizados constantemente, né? Vão sendo publicados e você vai procurando artigos mais recentes. Como separar isso daquilo que é muito antigo, daquilo que é mais novo? Tem alguma orientação aí pra gente? Tem, claro. Puta, essa foi uma boa pergunta. Basicamente é o seguinte, o livro ele é bem demorado para ser lançado, porque você tem todo o processo de diagramação, revisão de texto, toda essa estruturação, e aí muitas vezes a impressão que vai sair junto com o e-book, então eles vão esperar imprimir todo esse processo. Então, certamente, o livro não consegue acompanhar a velocidade da atualização, a não ser que seja um livro apenas de e-book, que alguém sempre atualize ele. Então, ele realmente não está tão atualizado. Então, como que você escolhe um livro? Realmente, alguns livros ainda são recomendados, são livros muito antigos. O que você tem que ver primeiro, edições novas desse livro, mas o que saiu na edição nova? Porque se na edição nova, cara, mudou 1 ou 2 capítulos, não vale. Né? Se nessa edição nova ele atualizou os capítulos, isso é muito fácil. Você vai olhar as referências de cada capítulo, você vai ver a data, usaram 2022, 2023, você vê se está atualizado. E também do que você está vendo, né? Por exemplo, você vai pegar um livro de 2010, que é o Músculo Esquelética de Magui, pô, cara, é fantástico esse livro. Em biomecânica, em cinesiologia, em testes clínicos, funcionais, por mais que nós tenhamos evoluído, o que está em 2010, ele segue ali contextos anatômicos que estão muito bem estruturados, e a evolução disso ainda é uma evolução aceitável que você consegue organizar. Agora, se tu vai estudar novas tecnologias em fisioterapia, cara, não dá pra você pegar um livro de 2010, né? Fica um pouquinho sem sentido. Mas, pra gente fechar essa super curtinha... A Wikipédia já pode ser atualizada diariamente, né? Ela pode, né? O pessoal vai lá, edita, né? Sobrepõe. Wikipédia, como pode ser muito bom, pode ser muito desastroso também. Mas assim, voltando ali dentro dos artigos científicos, uma orientação para a gente fechar essa curtinha aí. É só jogar, por exemplo, no Google artigos científicos e procurar no Google Acadêmico, procurar na Pedro, procurar na Cielo, em qual base de dados? Porque a gente vê, principalmente hoje na internet, uma discussão do qual é melhor, de qual não é, aquele que sintetiza melhor, aquele que não é. Ou os artigos também eu consigo procurar de alguma forma física? Deixa isso claro aí pra galera. Tá, caraca, forma física, quando eu tava em 2008, lembro que eu fui lá na Unifesp, na biblioteca. Na Escola Paulista. Isso, e a gente procurava de forma física, a revista e tudo mais. Mas hoje, vamos fazer sempre digital, né? Acredito que é o que tem maior velocidade, tá? Sim. Então, é o seguinte, qual é a sua área? Então, primeira coisa, escolhe a sua área, entenda qual é a sua área, veja qual é a revista e o autor que mais publica nesta área e aí segue eles.
Tá? Esse é o primeiro caminho. Então, por exemplo, você é fisioterapia, esporte, segue lá de Hospit, dá uma olhada como é que são os guidelines, as diretrizes, quais são as atualizações frente a isso. Então, segue isso, né? É como você ter uma série que você acompanha, que você vai ver tudo que tem de novidade. Sim. Essa é a grande primeira dica, né? A segunda, você pode encontrar bons artigos em todas essas bases de dados que você citou e artigos ruins também, né? Então, qual que é a preferência? Cara, se você não está habituado a ler, não sabe organizar, não sabe avaliar metodologicamente um artigo, busca por revisão sistemática e meta-análise que estejam correlacionadas à colaboração Cochrane, porque já tem ali um filtro muito bem organizado para isso, e eles já vão analisar uma série de artigos e te entregar algo direcionado. Acho que essa é a grande dica. Passei direto ou Wikipédia? Qual é pior? E é isso, chegamos ao fim de mais uma curtinha do Que Físio? Sem limites. Valeu.